eu abri a minha casa, também jogaram garrafa na minha casa, me afligiram. Tua Pombagira é Ruanita, irmã da Luanita. O terreiro de Umbanda era lugar de homossexual preto, eu Exu é 7 caminhos. Oi, Lara com Axé! Gente, esse é o início de um projeto bem legal que já está plantado nas nossas cabeças há 2 anos e finalmente ele vai sair do papel. Eu quero começar explicando que o formato dessa gravação se assemelha muito a um podcast, mas não necessariamente é um podcast. Mas também eu não posso dizer que isso é uma entrevista. Vamos colocar como uma boa conversa sobre a espiritualidade, tá? Outra coisa muito importante é que aos que são mais velhos no santo, que são engrandecidos, como diz a minha mãe de santo, vocês podem achar as minhas perguntas muito tolas, de uma certa forma, mas do meu ponto de vista, de uma pessoa bem iniciante na religião, são as minhas curiosidades. Levem de melhor dessa conversa, porque eu sou muito curiosa, então vou perguntar bastante. E o intuito aqui é conversar muito sobre trajetória espiritual, do início até como a gente está hoje. Então hoje a gente vai conversar com o Tata Lorixá Alex de Oxóssi. Eu gosto de explicar porque muitas coisas, tipo assim, eu sou bem leiga, né? Imagina, perto do Senhor eu sou muito leiga na religião. Então algumas perguntas muito pequenas podem parecer tão supérfluas e tão pequenas, mas que na minha cabeça faz todo sentido perguntar. Eu preciso desde o início, né? Da Sim. trajetória da pessoa, para as pessoas entenderem também, né? Isso. Primeiro, eu quero falar que, para mim, né, hoje eu sou bori, mas ainda sou um nenenzinho na religião. Eu, às vezes, esqueço que pessoas como o pai, que já é Tata Lorixá, né, a gente olha assim, já é tão engrandecido. Eu esqueço que um dia, por exemplo, vocês foram anjos de guarda. Como que foi pro vô se descobrir na religião? Já tinha alguém... Eu sei que o teu irmão, sim, mas você já tinha pai, mãe, uma linhagem que vinha da religião? Não. Quando praticamente eu e o meu irmão, ele iniciou primeiro, né? A trajetória da gente já vem desde pequeno, porque eu e o meu irmão praticamente a gente foi envolvido nessa coisa de estar envolvido com o santo, no terreiro de Umbanda, desde o início, né? E nós viemos da enchente do Tubarão para cá, para Florianópolis, onde a gente foi residir numa casa bem próxima. Lá em Tubarão, a gente, criança mesmo já, a mãe levava a gente muito em um terreiro de uma senhora de Umbanda atrás da nossa casa. Então a gente, desde neném, conviveu com isso, fomos curados dentro do terreiro praticamente, né? Que legal. E o meu irmão, quando nós viemos de Tubarão para cá, minha mãe foi residir no Bela Vista, próximo ao terreiro da mãe Evelina de Nanã, da Tenda Espírita Caboclo Araribóia. E ali, por problemas também espirituais que a gente passava, né, até essa mudança toda, nós perdemos tudo, viemos praticamente para Florianópolis zerado, fomos morar ali nessa área de São José, e a minha mãe começou a ser consulente ali da mãe Evelina, né, naquela época. Ela era uma das primeiras mães de santos feita pelo pai Evaldo. No Bela Vista, eram casas assim, muito distantes umas da outra, né? E a nossa era bem próxima à da mãe Evelina. Com o passar do tempo, a gente frequentou muito a casa da mãe Evelina, eu, meu irmão e a minha mãe levava a gente só em festa de Cosme e Damião. Sim, eram crianças ainda. Da parte do povo do Rio, a gente não ia, a gente não tinha esse conhecimento, né? E depois, com os anos, aquilo ali, a mãe começou minha casa, nossa casa, né, a casa dos meus pais, a ser frequentado pelo povo de religião de Almas e Angola, de Umbanda. A mãe começou a ser muito conhecida, pegou amizade muito fácil com a mãe Evelina. Dali ela conheceu o pai Evaldo, que era o pai de santo na época da mãe Evelina. Eles frequentavam muito a nossa casa, mas eu e meu irmão nunca fomos ao lado de dentro do terreiro. A partir do momento que a gente ficou mais adolescente, na idade ali dos seus 17 para os 18 anos, começou a vontade de a gente querer entrar para dentro da religião. Mas aí a minha mãe não aceitava. Com o passar do tempo, meu irmão foi morar num outro lugar, foi residir no Cobrasol, conheceu uma pessoa que era do santo também, e essa pessoa começou a mostrar um mundo espiritual para o meu irmão, aonde ele foi parar na casa
da mãe Evelina como médium, né? Se desenvolveu a parte dele espiritual dele lá. Fez pai pequeno naquela casa na época. O santo dele não é o mesmo que é hoje, né? Na época ele fez uma obrigação de pai pequeno de Obaluaí e Oxum. E eu conheci praticamente um pouco da espiritualidade daquele terreiro, da mãe Evelina. Apesar de a minha mãe ser fiel à casa, porque todo terreiro tem como se fossem as pessoas fiéis da assistência, Sim. que são os colaboradores do pai de santo da casa, né? Ajudam com as festas de santo. Apesar de eu conviver muito lá com meu irmão, eu não fiquei na mesma casa dele, eu iniciei ali. Aí com o passar do tempo, meu irmão me levou na casa de santo, aonde eu fiz a minha obrigação de Oburi, que foi em 81, dentro da tenda espírita Santa Rosa de Lima, a falecida mãe Ilka de Naçã. E levou quanto tempo do vô iniciar até o vô fazer o Obori, o vô lembra? Uns 2 anos. Foi de 81, em 82 para 83 eu fiz meu Oburi. E fiquei dentro daquela casa 12 anos. Nossa, Nos 12 bastante. anos que eu fiquei dentro daquela casa, em 94 eu fiz a minha feitura de pai de santo. Eu fiquei 12 anos praticamente, quase 7 anos eu fiquei dentro da casa para fazer uma feitura maior. Na realidade a minha feitura foi até uma surpresa, né, porque naquela época a mãe de santo era que sempre foi assim, a mãe de santo é que chama o filho para confirmar, né? Sim. E naquela época eu fui numa sessão de Preto Velho, quando cheguei na casa, no meio da sessão, o Preto Velho meu, nem sabia que existia responsável, o que era isso, né? O que tinha responsável, né? Não sabia o que eram essas coisas. A gente pegava os santos da gente junto da gente, né? E no passar do tempo, dentro da casa dela, eu fui numa sessão de Preto Velho, no meio da gira, o Preto Velho pediu uma tábua indispensável, que era para ele se confirmar. Sim. E acaba que ele deu o ponto da camarinha, me fazendo o ponto da confirmação e eu minha de cabeça. Olha, que surpresa. Foi uma surpresa, assim, daí. E depois daí a responsável dela me chamou, que era a avó Rosa, me chamou e disse, ó, meu filho está pronto para fazer a obrigação. Mas a minha mãe de santo, ela sempre foi muito rígida, assim, passava por um Oburi, por um pai pequeno, e até por um babalaú. Né? Mas naquele tempo, eu fiquei muitos anos ali dentro da casa e não por trabalhar fora. Tinha dia que podia, tinha dia que não podia, eu peguei e passei a mão. Aconteceu isso, dele fazer a confirmação. Hoje, depois de passar os anos todinhos, daí eu fui entender o porquê que ela abriu, talvez até esse leque para mim na época, né? Porque por conta de eu fazer a minha feitura, ela não tinha filho de Oxóssi feito na casa. Eu, em seguida que fiz a obrigação na casa dela, eu me recolhi na virada do ano, dia 31, eu fiquei dentro da casa dela. Sério? Me recolhi dia 1º de janeiro, saí dia 7 de janeiro na casa dela. Nossa, que experiência legal passar uma virada de ano praticamente recolhido já, recolhido já, né? Porque dia 31 dentro da casa dela, a virada do ano eu passei dentro da casa dela. Até então imagina uma pessoa com seus 20, eu tinha 20 e poucos anos naquela época, né? Nossa. Praticamente você passar com uma senhora de 70 e poucos anos dentro da casa dela sem ter muito contato, porque a gente ela era uma senhora de idade, já tinha um marido, uma vida toda formada, né? Não é hoje como a gente vê muito pai de santo novo com aquela filharada toda e tem acesso à casa do pai. A gente não tinha a casa da nossa mãe de santo, né? Até por questão de ser uma senhora mesmo, né? Então, naquela época, ela me abriu esse leque, me recolheu dia 31 dentro da casa dela, eu saí dia 7 de janeiro, foi uma saída que ela fez uma festa de Oxóssi linda dentro da casa, porque ela já pagou a homenagem de Oxóssi com a minha saída. Ai, que legal. E daí ali eu fiz a minha obrigação. Só que nesse passar desse tempo, eu já estava com um relacionamento, eu casei nessa época, né? Uma pessoa que é do santo também, que é filho de Amanjá, e dentro dessa passagem toda, eu já tinha, desde que eu iniciei dentro do santo, e dentro do meu caminho espiritual, eu iria ter uma casa de santo, não é um fanatismo como existe hoje. Sim. Naquela época eu já tinha dentro de mim, dentro do meu coração isso, né? Só que eu não sabia que eu e o meu irmão iam acontecer isso. Porque praticamente eu conheci espiritualidade com ele, né? Sim. A primeira entidade mesmo que eu vi, que eu me apaixonei, foi a cigana do meu irmão, né? Então ela foi
moleque para me trazer para dentro da espiritualidade. Então, foi ele que me encaminhou a essa casa de santo. E o pai lembra qual foi a primeira entidade sua que firmou? Primeiro dia que eu peguei dentro da casa da minha mãe de santo foi Xangô. Oh. Não foi Preto Velho, não foi Cosmo Damião, não foi meu pai de cabeça. Eu só pegava Xangô. Depois do Xangô eu peguei, foi o Preto Velho mesmo, acho que com 6 meses, 7 meses de incorporação, ele já disse quem ele era, porque na época a gente veio na educação que se colocava o Preto Velho ali e botava a criança para ele rezar, né? Para até o médium se acostumar com a energia daquela entidade se soltar. E ele já não quis, ele já chamava adulto para se atender com ele. Então foi uma coisa que me deu uma prova muito grande assim, do que era a espiritualidade para mim naquela época, né? Porque eu achava que eu nunca, jamais poderia ser do santo, porque eu achava tudo engraçado, eu não podia encarar uma pessoa que eu ia rir. Então, como é que eu ia estar incorporado numa manifestade se eu não conseguia olhar para os olhos de uma pessoa sem achar graça? Você tinha uma certa insegurança com isso? Eu tinha insegurança nisso, não a insegurança do santo, porque eles me mostraram o que era a força deles. Sim. Na época, né? Então, um dos percussores para mim que me ajudou muito, me fez amar muito a religião, foi o responsável desse terreiro, que é essa entidade que eu peguei na casa da mãe de santo, né? Que foi o Pai João da Caridade. Sim. Ali veio ele, eu não tinha santa mulher dentro do terreiro, na época ela ia inclusive me fazer um oburi de Xangô e Iemanjá, porque eu só pegava Iemanjá na praia. Na época ela fazia a obrigação dia 31, né, de dezembro, e a gente ia e eu virava Iemanjá na praia. Então eu sou de Oxóssi e Oxum, mas a minha casa eu sou muito devoto de Iemanjá. Sim. Por conta que Iemanjá é que trouxe praticamente os meus rituais de santo, né? Aí quando foi para mim fazer a minha obrigação de oburi na casa dela, eu já tinha o meu caboclo de gira. Naquela época eu não sabia o que era o sócio, porque é caboclo que vinha, né? A gente pegava caboclo de gira, normal do terreiro. Aí ela me fez para o sócio e me botou para Oxum, porque como meu irmão era de Oxum, ela me colocou para Oxum. Sim. Né? Hoje eu costumo dizer que os meus médicos na minha casa, eles fazem uma obrigação, tem uma saída perfeita, o oburi, mas naquela época não. Fazia, como eu falo para eles hoje, né? Aí eles dizem, muitos não gostam de passar pelo oburi, mas o oburi, a guarda de anjo de guarda, é a melhor camarinha que tem. Você nasce para o santo praticamente, né? E quem não passou, eu acho que você vai sentir muita falta disso daí. Sim. Eu passei e eu dou graças a Deus a essa obrigação, porque ela é uma obrigação para firmar o santo da pessoa, não é para ganhar guia. É onde nasce a tua verdade dentro do espiritual. A minha mãe sempre fala que o obori, o que deixa tão mágico pra gente, que faz é a inocência também, né? A inocência. A inocência que a gente vai para a esteira com uma inocência muito, muito pura. Sim. E quando a gente volta, a gente já tem 5 centavos a mais ali de entendimento do que acontece, né? Até porque por mais hoje, né, que a gente tenha essa abertura de alguns terreiros, de às vezes as pessoas que estão até na assistência, às vezes elas entendem mais, elas vêm mais preparadas hoje por causa da abertura que tem de a gente dar uma explicação. Sim. Como hoje eu tenho na minha casa, né? Tem muitas pessoas que às vezes elas já entram no terreiro e com 2 meses, 3 meses, a espiritualidade ela flora muito rápido, porque a gente dá doutrina dentro do terreiro, uma coisa que não tinha na nossa época, né? De uns 20 anos para cá, que começou essa abertura de fazer praticamente desenvolvimento, coisa que não havia. Na época de vocês era tipo assim, se virem, aprendam como tinha dar. A sessão, aí tirava a gente para dançar, mas não tinha aquela explicação. Não se conversava sobre santo. A medicina não tinha essa conversa, entendeu? Tanto que a gente, nesse passar do tempo, eu conheci várias pessoas, amigos meus, que deixaram até do santo, porque elas achavam que incorporada elas tinham o problema de escutar, de ter a visão, entendeu? Da consciência. Sim. E eles não aceitavam que isso, no passar do tempo, era uma coisa que o espiritual vai adormecendo e vai esquecendo a pessoa. Mas no início tudo choca. Então, havia essa falta de entendimento de médium com o zelador, e até o próprio tempo era tão curto que não se tinha uma explicação, né?
E muita gente que trabalhava muito bem deixava de santo por causa disso. Sim. Lá atrás, quando o vô era médio iniciante, antes de guarda, ou bori, o vô tem recordação das semanas de camarinha, de funções, em fazer prato de santo. Como que o vô chegou nessa parte de aprender a fazer uma comida de santo? Se tem diferença de como era feito um prato de Oxóssi antes para como a gente faz hoje? Eu vou te falar uma coisa assim, ó. Quando eu abri o meu terreiro, a primeira explicação que a minha mãe de santo me deu, eu já vou falar do ritual todo, né? Que a minha mãe de santo me deu é que o dono do terreiro, todos nós somos de Almas em Angola. As casas que são de Almas em Angola, né? Só que elas evoluíram. Não quer dizer, aí a minha mãe de santo disse uma coisa que é uma verdade, assim, que na realidade o dono do terreiro ele pode fazer um tempero dele dentro da casa, ele só não pode mudar o ritual. Então um prato não quer dizer que de repente a forma dele ser feito, claro, tem essências que tem naquele prato, não devem ser praticamente modificadas, né? Mas elas podem, e de repente, uma decoração em cima, por que você não pode colocar uma flor diferente, entendesse? Sim. Por que você não pode colocar uma coisa que seja daquele orixá diferente, ou às vezes até fazer uma ferramenta do orixá com a comida daquele santo. Sim. É a decoração que vai ali, o sentido é o mesmo, o amor no prato é o mesmo. Sim. Né? Para mim, eu tive isso dentro da minha casa e eu assim, não vou te dizer que eu aprendi comida de santo dentro da casa da minha mãe de santo. Eu aprendi com a vida. Né? E aprendi de forma muito triste, porque eu passei praticamente 12 anos dentro da casa da minha mãe de santo e eu nunca pude entrar dentro da cozinha dela para fazer uma comida de santo. Mas por quê? Porque naquela época os terreiros não tinham a cozinha tão apropriada como muitas casas de santo hoje têm, né? Nós tínhamos uma cozinha que às vezes era menor que um PG, né? Então a maioria da comida de santo que era feita fora, numa área, e às vezes assim, na casa era estipulado que só fosse babalaô, mãe pequena e pai pequeno, para o reforço, para né? fazer a comida de santo. Porque como é que era um corredor, como é que ia ficar todo mundo ali naquela instrução de prato, cozinha, fogão, lava, sabe? Às vezes eu recolhia 2, 3 pessoas dentro do terreiro, então o espaço era pequeno. E o dia que eu fui para fazer uma comida de santo foi a decepção que eu tive dentro do ritual. Porque eu acho assim, você deve ser ensinado desde o começo. Porque você não sabe o que a vida ela vai lá na frente te proporcionar. Sim. Entendesse? É que nem uma escola, tu tens que passar, tu tens que ter um professor para te ensinar. E às vezes a falta, não às vezes de vontade do médium, às vezes tem isso como eu te expliquei. Né? Ah não, a gente não pode deixar médium guri ver isso. Não pode, só vem mãe pequena, só vem babá. Concordo em algumas coisas, em função interna, né, de feitura. Mas nisso não sabes por quê, porque... E às vezes se ficar 5, 6 babalaô ou 7 médios da casa não vir coroado, quem é que vai ter que suprir isso? Só o pai de santo do terreiro? Sim. Então na época eu saí da minha casa e fui participar de uma feitura de comida com o caderno. Porque quando eu iniciei, eu comecei a pensar em ter uma casa, a primeira coisa que eu fui fazer, eu comecei a anotar tudo o que acontecia. Sim. O que se fazia dentro do terreiro. Aí eu peguei, passei a mão, fui aprender primeiro comida de santo. Isso é uma coisa hoje em dia pouco feita dos médios, né? De parar, anotar o que está aprendendo, colocar no caderno ali. Foi um dos princípios do meu terreiro, foi esse, do meu início. Da minha casa foi essa. Eu prego isso até hoje dentro do meu centro. Né? Então naquela época, quando eu fui para fazer com o caderno e para aprender a comida de santo, eu estava montando uma comida que era de Oxóssi. E uma moça estava fazendo uma comida de Iemanjá. Aí uma outra média da casa me deu um grito, uma reforçada, ela me deu um grito, por conta que a comida onde eu estava fazendo a comida de santo estava pegando sol. E eu não sabia que comida de santo não podia pegar sol. Sabe? A comida está temperada ali, e estava batendo sol em cima da comida. Eu levei um grito na época. Aí ela disse para uma outra pessoa, deixa fulana feitar o prato da comida de Iemanjá,
botar os camarão, porque ela limpou o banheiro do terreiro a semana toda. Aquilo foi uma decepção para mim, sabe? Porque eu acho que a culpa não era da Manilca, mas em si de quem estava ali participando, né? Sim. Eu acho que um conjunto do terreiro, eu prego isso na minha casa, eu limpo o banheiro para os meus médios usar. Então, por que um médio só vai ter valor se ele limpa um banheiro, se ele limpa o chão do terreiro? Ele tem que ter um valor desde a pia, que ele está lavando a louça para ser feita a comida do santo, né? E a gente tem que ter a educação de falar com as pessoas, o princípio de ensinar, não batendo nas pessoas, não agredir. Às vezes a forma de você falar é pior que um tapa que você dá. Sim, com certeza. E ninguém aprende nada na vida à base de soco e de grito. A gente tem que ser, dentro da religião, tudo feito com muito amor, né? Sim. Até porque, assim, dentro do que a mãe passa pra gente, se tu é um bom médium dentro do terreiro, em dia de gira, enquanto tá bonito, vestido em branco, tu é um bom médium em dia de função para ensinar também. Sim. Tu tem que saber ensinar tanto quanto tu tem esse conhecimento para si próprio. E com poucas pessoas que eu já conversei, que são mais antigas no santo, falam exatamente isso, que antes era muito mais rígido e até estúpido, de uma certa forma, né? Sim. A forma como se era ensinado. E hoje em dia não, a gente tem muito mais oportunidades quando é um filho presente, enfim, quanto anjo de guarda, obori, a gente, se está presente no terreiro, a gente vai aprender. Sempre, sempre, sempre. Eu lembro que a minha primeira camarinha, lá na casa da mãe, eu nem sabia, nem podia botar a mãe nada, porque eu nem sabia nada, né? Mas eu fiquei a semana toda, limpei, fiz a função básica, né? Lavei louça, enfim. Mas o tanto que eu aprendi aquela semana só de olhar as pessoas fazendo, Sim. assim, é só tu ter uma atenção, porque de uma certa forma é um pouco intuitivo. Mas acredito que é só atenção mesmo. Tu consegue aprender só olhando. Foi o que aconteceu dentro da minha casa, né? Você pode falar com várias pessoas que já conviveram aqui comigo, em qualquer médico da minha casa. Você pode pegar dos novos ao oburi, que ele vai te dizer: o que você faz dentro da casa? Numa camarinha, eu faço comida de santo. Não é só... Hoje, a maioria dos meus oburis, eles sabem fazer a comida toda de santo, de Oxalá as almas. Uhum. Porque nós fizemos isso, porque preparando o médio para daqui a pouco uma mãe pequena, para daqui a pouco uma feitura de babá, né? Sim. Eles sabem até montar uma canjira para mim. Porque o que acontece numa hora dessa? Como é que você vai buscar pessoas de fora, né? Às vezes pessoas de fora, elas vão passar por cima dos teus médios, elas vão magoar os teus médios, sendo que são aqueles que ficam o ano inteiro junto contigo. Sim. Entendesse? Como eu digo, tem coisas e coisas que os médios às vezes não podem fazer. E são funções, às vezes, de uma mãe pequena, de um pai pequeno, né? Mais serviços internos, trabalhar dentro da cozinha de santo, fazer a comida de santo, a pessoa tem a necessidade. Porque, tu imagina, eu fui ter que aprender fazendo com a minha mãe de santo, né? Como eu te expliquei para ti, eu não sabia que o que fosse acontecer comigo fosse muito rápido. Eu tinha um amor primeiro pela espiritualidade, né? Quando eu praticamente fiz o meu pai, meu babá, dentro da minha casa, da minha mãe de santo, eu iniciei o meu casamento junto. Foi uma coisa muito rápida. Que nessa passagem de relação, de casamento, de feitura, eu praticamente junto, eu já estava comprando imagem de santo. Cada vez que eu chegava de um mês em casa de serviço, eu trazia um santo para dentro de casa. Até o meu companheiro dizia assim: lá vem ele com outra imagem que ele diz que é de R$80 e não era. Era o preço absurdo que era, mas eu estava fazendo aquilo. E são as imagens que tem até hoje? São a maioria aqui, né? Tirando esse Oxalá e essa Inhaçã. Sim. Mas cada coisa foi adquirida com o tempo, e quando eu não imaginava assim, eu me deparei eu tendo uma casa. Porque eu sempre achei assim que a pessoa, para ter uma casa de santo, ela tinha que ter casa. E foi o que eu botei na minha cabeça, né? Sim, um dia. O santo quer uma casa de santo na minha cabeça, ele vai ter que me dar uma casa primeiro. E foi logo em seguida o que aconteceu. Eu me recolhi em janeiro, praticamente com 9 meses de camarinha. Eu tinha um serviço que eu ganhava muito bem.
naquela época, que era numa fábrica de testemunha de Jeová. Lá vem o preconceito religioso, né? Porque 3 meses eu tinha que estar de branco. E 3 meses a fio eu trabalhei na minha firma de branco. Eu fui embora dessa firma com 7 funcionários colocados para a rua. Nossa. Né? E se hoje em dia foram isso 7, já é difícil naquela época, então... E foram 7 indenizações ganhas naquela época junto comigo. Eu só tinha 2 irmãos de santo dentro da casa da minha mãe de santo que tinha um carro. Né? Que um é, né, o meu irmão de santo, que é bem conhecido, a Amília, que é o Pérez, e naquela época o pai César, né, que ganhou um carro na ICMS, aquela coisa de nota fiscal. Né? Sim. Então, nessa passagem, o que aconteceu? Nós ganhamos uma indenização grande naquela época. E assim que eu fiz a camarinha, eu perdi o meu serviço, todos os meus amigos falaram assim, a mãe de santo dele acabou com a vida dele, porque deu uma cheia de miséria. Eu comprei um carro na porta da minha casa, que a cliente chegou e deixou o carro na porta de casa. E eu comprei uma casa com menos de 7 meses de feitura, coisa que quase ninguém tinha na época. E dessa casa eu fiz... Ela era um apartamento assim, bem grande. Naquela época eu já tinha até dado uma festa, eu e meu companheiro dentro de casa para os nossos guardiões para festejar que a gente tinha uma casa. Que legal. E todo mundo naquela época disseram, ele pegou uma cheia de miséria, doou sócio, acabou com a vida dele. Né? Então eu mostrei para todo mundo que a mão dela era muito boa. E o que a axé que ela me deu, eu honrei a casa de santo dela e as mãos dela. Foi a melhor mãe de santo que eu tive, né? A melhor espírita que eu tive na minha vida foi ela. Né? Fiquei 12 anos na casa dela, estaria com ela até hoje se ela tivesse vida. Entendi por que da passagem dela e por que ela me fez de babalaô, né? E não pai pequeno, porque eu acho que na vida espiritual dela, aquilo acho que era uma coisa que ela tinha que realizar, ela fazia um filho de Oxóssi. Assim que eu peguei e mudei para essa casa, que eu fiz uma troca, que vim parar nesse bairro, isso aqui não existia nada, era só uma estrada de barro e terreno vazio. E nós viemos morar aqui na residência, aqui na frente. Eu aqui, logo que cheguei, peguei essas imagens, botei num quarto, e quando eu vi já era um gungá, e desse gungá ela veio fazer a plantação da minha casa. Isso com menos de 1 ano de babalaô. De babalaô. Eu tinha feito 1 ano de feitura, né? Aí eu fiz em 95, eu já estava batendo tambor nesse bairro aqui. Nossa! 95. 96 ela plantou a minha casa. Ela veio aqui e plantou a minha casa. Aí eu já tinha, nessa passagem de plantação, uma pessoa preparada para fazer, seria arrombar minha casa, minha primeira feitura. Ela hoje está comigo até hoje, que até nessa casa eu fui descobrir que a primeira filha de Santo minha trabalhava com o caboclo e minha vigília para o dono da casa. Isso foi uma surpresa, né? Ela é mãe de santo hoje, meu companheiro esses anos todinho, que é a Ana do Valuei, a primeira filha de santo minha feita. Aí nessa passagem, quando foi para me fazer a mãe Ana, que ela estava com a camarinha toda pronta, a Manhuca faleceu. Aí nós todos ficamos órfãos, né? Ela faleceu em fevereiro. Acho que em 97 ela faleceu, em fevereiro. Foram 2 extremos, né? A felicidade pela primeira filha feita e isso. A tristeza por perder uma mãe de santo. Ali é que eu vi a necessidade de... Como é que eu vou te explicar? Do ensinamento do médium, né? De tu preparar o médium. De tu pegar de repente e colocar os teus babalaô, porque lá na Manhuca também existia isso, né? Essa coisa de você ser uma cerimônia fechada na hora de feitura, de catulação, porque tu, na realidade tu não sabe o que vai te acontecer amanhã, como aconteceu comigo. E é o que eu priorizo com os meus médios. Muitas às vezes não estão ali, estão fazendo e não estão nem querendo saber o que está acontecendo ali. Sim. Aí um dia acontece uma surpresa. Gente, eu canso de dizer para vocês, prestem atenção. Né? Hoje na minha casa os meus oburi têm tudo caderno. Eles têm caderno de comida de santo, do que vai, o que vai embaixo, porque a comida não é o que está em cima. Sim. A comida é o preparo que está embaixo. Não é a decoração, né? Eu levo meus médios para verem assentamento, eu ensino para eles a catulação.
eu ensino para eles o que é a feitura, eu chamo eles, eu preparo o que vai abrir a casa no meu lado, até para colocar a cabeça na mão as mãos na cabeça da pessoa, porque Sim. você está lidando com a vida de uma pessoa. E no momento eu fiz isso com a minha mãe de santo. Né? E eu também, nessa época, eu também fui praticamente assim, cortado. Eu estou aqui com o caderno, eu quero me preparar. Não, mas a mãe vai lá, quando você estiver fazendo, a mãe vai lá no teu lado e a mãe vai te preparando e a mãe vai estar te ensinando, você vai fazer a primeira, a segunda, a terceira feitura, depois você não vai precisar mais da minha presença. Não, você sempre precisa. Porque feitura é assim, às vezes são coisas, a vida é assim. Ela te traz surpresas e você de repente precisa de uma coisa ali, de um conhecimento, entendeu? Eu tenho vários amigos que têm casa de santo que às vezes têm dúvida, ligam para mim. Tenho seus pais de santo, tamanho de santo, mas às vezes na hora acontece um problema, e na última hora ligam para mim, Alex, eu me esqueci disso. Eu tenho vários filhos de santo em casa feita, que daqui a pouco eles têm um caderno e tudo, aí dá um branco. Pai, como é que é aquilo? Então tu tem que dar esse respaldo para o médium, né? Para não acontecer o que aconteceu comigo, porque quando eu fui fazer, eu sabia a cerimônia toda, eu sabia o processo tudo. Sim. Só não sabia o que é que ia fazer. Sim. Entendeu? Aí o que tive? Eu tive que, aonde que foi dentro da espiritualidade, nasceu esse tal de mão de vume, nasceu esse 24 horas, foi por conta de quê? Primeiro da perda da Manhuca, depois o pai Evaldo. Entendeu? Veio essa mão de vume, né? Veio as dúvidas de todos os médios, né? Porque isso a gente era que não tinha antes? Nós éramos da religião feito pela Manhuca, tinham vários que tinham casa de santo ali, feito por ela, e cada um estava fazendo uma coisa porque não existia mão de vume dentro de Almas de Angola. Né? A mão de vume passou a existir com a partir da mãe Ilma? Não, a partir da Manhuca. Da Manhuca. Né? Que na realidade não é uma mão de vume, né? Mão de vume existe dentro de nação, não existe dentro do nosso ritual. Nós fizemos uma coisa que foi em 24 horas para ter um alívio de coroa. Uhum. Sim. Mas o pai Evaldo fez de uma forma, a Moída fez de uma forma, e outras pessoas de Casa de Santo fizeram de uma outra forma, porque alguns que tinham casa, que estavam fazendo camarim, que não eram médios da Manhuca que tinha falecido, não abriu a porta da casa para receber a gente se chegasse na porta. Né? Sim. Porque estão com mão de Egum, os vizinhos. Entendi. Aí eles não aceitavam... Não aceitavam a entrada do médico, do dono da casa. Sim, né? sim. Você era amiga fortíssima minha, né? Mas você estava fazendo uma caminhadinha, por mais que você fosse minha amiga pessoal, eu tivesse até um parente sendo recolhido lá, eu não poderia entrar se eu não tivesse feito algo no santo para tirar a mão da Manhuca, entendeu? Sim. Senão não chegava no terreiro. Aonde nasceu um tal de 24 horas, né? Naquela época. Sim. Entendeu? Aí dali eu fiquei órfão dentro da espiritualidade. Fiz um alívio de mão, né? Na época. E depois de 7 anos, fiz essa obrigação, comecei a participar de obrigações, porque eu sabia tudo do ritual. Né? Só não sabia a feitura. Então fui buscar conhecimento em quarto de santo, e com algumas pessoas que foram, até mesmo essa senhora, a mãe Velina, de Nanã, né? Uhum. Ela foi amiga pessoal minha, apesar de eu não ter sido filho de santo dela, era uma pessoa que eu girei muito dentro da casa dela, né? Mas o meu caminho não me levou até ela para ser filho, né? Eu tentei muito a casa dela. E daí, dentro de 7 anos que fiz a minha obrigação da primeira médium minha aqui, eu comecei a seguir meu terreiro, a fazer as obrigações. E como que foi essa transição de ter filhos de santo, querendo não cuidar, ter tantas outras espiritualidades para cuidar, para doutrinar, para ensinar, querendo ou não, quando pai e mãe de santo, acaba que
cuida da parte espiritual dentro do terreiro, mas também cria-se laços do lado de fora, né? Na vida pessoal. E é como se fosse pai de 40 adultos. Sim. Hoje em dia, o senhor muito mais, né? Isso, muito mais. Então, quando eu iniciei aqui, a minha surpresa já foi essa, né? Porque eu já conhecia uma família que era muito conhecida do terreiro da Mãe Cristina, que é hoje, atualmente, a mãe de santo do meu companheiro, né? A Manhana de Obaluaí, todo mundo conhece Manhana de Obaluaí, ou da Pombagira das Almas, né? Que é meu reforço de 21 anos. Ela. Nessa transição da casa, de eu montar um lugar, a mãe dela, os parentes dela, a maioria que eram do terreiro do Estreito, da Mãe Cristina, a partir do momento que eu vim para essa região, passaram para minha casa. Sim. Então, dali foi se formando uma família. Eu tinha também uma outra menina, que era da época da mãe Ilka, tinha a irmã do meu companheiro, que era filha de santo da mãe Ilka, automaticamente já passou para mim de médio. Então, começou a minha casa, né? E a mãe Ilka já tinha plantado o meu terreiro. Nessa passagem da mãe Ilka fazer a plantação do meu terreiro, ela veio plantar a casa do meu irmão também no Bela Vista, que ela não chegou a inaugurar. Sim. Aí, mas ela praticamente foi quem foi a fundadora do terreiro da casa do meu irmão, né? Com essa passagem foi chegando médios para mim, eu coloquei a casa, ela era um lugar pequeno, e logo em seguida eu demoli a casa e tive que fazer um terreiro maior pela quantidade de médios que eu já tinha. E foi, nesse decorrer de anos foi passando, eu fazendo várias feituras, comecei a abrir casas de santo também fora. Eu peguei conhecimento, eu comecei a fazer livros para os meus médios. Ai, né? Que legal! Daí formei livros falando sobre almas em Angola, falando da caderno de santo, mas aquilo que eu tinha aprendido, né? Até o Papalaú. Aí chegou o momento, dentro da minha obrigação, de eu fazer os meus 7 anos. Fiz a minha obrigação de 7 anos com a mãe Rita de Obaluaí. Ela é do axé da Dona Célia, que é mãe de santo do Pai Clóvis. Eu fiz a minha obrigação dela de 7 anos, onde eu peguei a mão de Búzios, né? Ali eu fiz a minha obrigação com ela. Por algumas divergências, nós nos distanciamos como mãe e filho, né? Deve ser uma grande coisa também tu pegar ali o axé da mão de Búzios, né? Foi. É algo muito grande. Foi uma coisa muito boa para mim, porque ele me abriu o leque para várias casas de santo também, né? Para outras pessoas de casa de santo, né? Que vieram para mim para buscar o axé da mão de Búzio, né? E com isso iniciaram casas comigo também, né? Até porque alguns pais de santos deles não tinham mão de Búzio e não iam pegar. Então, automaticamente, a pessoa pedia e vieram a bater aqui na porta dessa casa, né? Passou-se os 7 anos da minha obrigação, que eu peguei a mão de Búzios, a minha espiritualidade me levou ao encontro do pai César, né, da tese. Ele era meu irmão de santo. Quando eu entrei para me desenvolver na casa da mãe, que ele era pai pequeno. Sim. Quando eu fui fazer a minha obrigação de 14 anos, aí eu passei para o axé dele, né? Fiz a minha obrigação de 14 anos com ele. Depois de 7 anos me recolhi para os 21 anos com ele também. Fechei meu ciclo espiritual com ele. Faz quanto tempo que o senhor fez o 21? Eu já estou com 9 anos de obrigação vencida de 21 anos. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Depois de tantos anos, e hoje com tantos filhos de santo, o que o senhor leva em consideração, assim, tem muitos anjos de guarda. O que o senhor nota de um para outro para ter certeza de que aquele médium está pronto ou precisa da primeira obrigação de Obori? É por conhecimento, pelo desenvolvimento de incorporação, doutrina, participação na casa ou um grande conjunto? Isso às vezes o médium fica 1 ano, né? Eu creio
Todo médio, ele fica cerca de um ano e meio para até se recolher, né? Não tem como, né? Ninguém chega pronto dentro de um terreiro, entendeu? Mais médio iniciante, porque ele é cheio de dúvida, né? Se você hoje já pega um médio ou guri, às vezes até um médio pai pequeno, até um babalaô, que muitas vezes fez uma feitura, ganhou às vezes estudo de axé dos outros, né? Ele desiste. Você hoje está vendo o dono de casa desistir da casa, porque a primeira tempestade que bate na porta, às vezes ele não está preparado para ele enfrentar, então ele vai embora. Eu já vi gente ficar 7 anos, 8 anos e ir embora e daqui a pouco voltar de novo para procurar se arrumar, entendeu? Não é que dizer que a pessoa esteja ou não esteja preparada, são etapas da vida da gente, né, que a gente às vezes não passa, né? E hoje em dia o que acontece? O ser humano, ele está sem paciência, o ser humano, ele está descrente. Né? Está descrente de tudo, ele está descrente dele financeiramente, amorosamente. Infelizmente a pandemia atrapalhou a cabeça de muita gente, né? Inclusive o que fez mais as pessoas sobreviverem, graças a Deus, foi o Espiritismo, foi a nossa religião. Se não tivesse isso, muita gente tinha feito besteira, né? Porque quantas pessoas bateram aqui dentro desse terreiro, eu tenho certeza que bateram em outras casas de santo, para se estirar, para pegar um axé de cura, porque a cabeça não estava boa. Muito se fala hoje, na verdade, eu de uma certa forma concordo, mas eu quero saber a tua opinião. Com hoje a explosão que é a internet, esse acesso muito fácil a tudo, a foto, vídeo, tu dá um Google, tu consegue saber um pouco sobre a religião. E muitos médiuns novos em idade, da minha idade, por exemplo, 20 e pouco, até mais novos, acabam procurando a religião, talvez só pela parte de Exu e Pombagira. O senhor acha que isso acontece em alguns casos? Acontece. Tipo, de entrar com essa sede pelo Exu, pela Pombagira e não... Não pelo santo, acontece. Eu tenho visto muito isso. E também, assim, porque querendo ou não querendo, antigamente não, né? Até eu abri uma casa agora no sábado, eu ainda toquei nisso, porque antigamente a internet foi boa por um lado e por outro lado foi muito ruim. Antigamente eu falei nessa inauguração dessa casa dessa filha de Santo Domingo, que o terreiro de Umbanda era lugar de homossexual preto e pessoa pobre. Né? Hoje em dia, o que acontece? A gente vê o ritual cheio de coisas lindas, porque a gente vê advogado dentro da nossa religião, na corrente. A gente vê dentista, a gente vê professor, a gente vê diretor de escola, a gente vê policial, nós vemos político. Hoje não é o político que está querendo um cargo dentro de uma prefeitura, né, ou no governo, muitas vezes está até girando na corrente. A gente vê até político sendo dono de casa, como eu tenho. Um vereador dono de casa de corrente, vai ser. Então, isso é um leque que abriu muito grande, né? Não é mais aquela coisa de pobre, porque tem um título intelectual, tem, dentro da nossa religião hoje em dia, né? E não é uma coisa que virou como se fosse um status, né? Virou uma febre, virou uma coisa bonita. Quanto mais, eu acho assim, quanto mais casa abrir para a gente, mais voto, mais força a gente vai ter. Né? Acredito que isso até contribui com diminuir o preconceito, imagino que há 30 anos atrás era muito pior do que é hoje, né? Se hoje em dia... Tinha os mesmos problemas, tá? Até, às vezes, quando eu ouço médio novo, não médio antigo, né? Médio novo quer viver uma coisa que eles não viveram lá em 91, 92, em 84. Né? Eles não viveram esse momento. Então, hoje tem donos de casa até discutindo situações que eles não conviveram lá quando a gente iniciou. Né? Quando eu iniciei, não tinha filho de Oxalá. Só por aí você tira. Sério? Era raro ter um filho de Oxalá nascendo. Nossa. É daí que veio o pai Evaldo, veio, sabe, essa mudança toda que veio de obrigações. Teve muita coisa que dono de casa hoje
discute assunto que ele não passou, ele não conviveu com a gente anjo de guarda e oburi, entendeu? Então hoje abriu algumas coisas, né? Que de repente lá atrás também existia, só que era mais fechado, né? Problema, preconceito com polícia, tinha. Hoje uma pessoa se descabela quando chega uma viatura dentro. Não, tenha calma de chegar nele. Porque eles estão fazendo o trabalho deles, existe o preconceito, mas a gente também tem que fazer o nosso. A gente também tem que saber se postar para a sociedade para não ser machucado também, entendeu? Tem que ter um jogo de cintura. Sim. A lei, ela bate e ela é para ambas as partes, né? Eu tive também problema, assim que eu iniciei, eu parei de delegacia de polícia. Também. Sério? Tive. Por quê? Porque na época que eu abri a minha casa, também jogaram garrafa na minha casa, né? Atingiram uma médium minha com uma garrafa no peito. Meu Deus, que perigo. Sim, a gente passou por isso, entendeu? E aí eu fui parar numa delegacia de polícia também. E aí, isso foi, a polícia fez alguma coisa? Não, aí quem jogou na minha casa na época era um professor. Aí você imagina, eu fui com a médium, mas também não fui de roupa de santo, não cheguei com guia no pescoço. Sim. Eu fui vestido social e eu cheguei na delegacia de polícia, só que naquela época o delegado de polícia era neto da Malvina. Eu falei isso da Malvina, que fica no Estreito, né? De trancar rua. E na conversa eu expliquei para ele que a pessoa que estava, ele morava numa casa alugada, era um professor, e eu morava aqui na residência fixa, mais velho do que ele ainda, já morava aqui. Isso quando aconteceu já foi aqui? Já foi aqui. Eu nunca tive terreiro fora, nunca bati fora. Sempre foi aqui. Né? Então, eu vou fechar a casa daquele macumbeiro. Não fechou a minha casa. Aí eu mostrei para o delegado de polícia onde ele estava, como é que uma pessoa que é um professor que faz a parte de educação, né, que é para desenvolver o ser humano, e atira uma garrafa em alguém. Então, já ganhou o ponto ali. Né? Sim. E ali a pessoa teve que sair da residência dele, não precisei fazer nada, acho que a própria entidade, a própria espiritualidade, ela se encarrega. Para isso a gente tem guardião de Exu, eles são feitos para isso. Então é o que eu explico para ti. Sempre vai haver de uma forma, mas a pessoa ela também vai ter que saber se sair. Né? Sim. Você não ganha tudo na guerra, às vezes na agressão. Existe a palavra, em primeiro lugar, né? Dá oportunidade. Né? Até para não perder a razão, né? Para não perder a razão. Agora, uma dúvida que eu tenho. De toda a espiritualidade, todos os guias que o senhor trabalha, tem alguma que o senhor fala, essa aqui é meu xodó, essa aqui eu não gosto mais, mas eu tenho mais apego? Tipo assim, hoje é uma gira específica e tu fica mais animado? Mais ansioso? Tem todas, né? Mas um especial para mim é a parte do meu preto velho do terreiro, do responsável da casa. Porque eu acho que foi ele que deu isso tudo, iniciou por Oxóssi, foi ele que deu isso tudo, né? Sim. Tanto que você está chegando aqui, o altar, porque amanhã gira para ele. Então, eu vi que tem ali. Praticamente está todo preparado para ele, né? A casa é muito de Santo Velho aqui, né? Apesar que o povo que vem ao meu terreiro gosta muito da gira de Exu, né? Quem não gosta, né? Sim, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Quem fala que não é mentira, né? Todo mundo gosta. Mas, como eu estava te falando também da parte da internet, né? A internet em si, eu creio que abriu um leque de destruição, porque muitas coisas que a gente não via acontecer, absurdas, estão acontecendo hoje dentro da religião, que está sendo mostrado para as pessoas, uma visão que as pessoas também não tinham. Sim. Né? Eu não sou contra nada, porque eu acho que o time que está ganhando, a gente não deve julgar, né? E aqui dentro de Florianópolis nós somos uma religião, uma Umbanda. A Almas em Angola é uma Umbanda melhorada, né? Uma Umbanda evoluída. Né? E a gente não tinha tanto adeptos como a gente está vendo hoje, tantos não, fora, né? Mas tanto aqui na região de Florianópolis eu não vejo muito. Hoje que está se
tendo um ou outro agora de homens vestindo roupa de mulher, com pombagira, né? Sim. Praticamente, né? Que é a diferença do trans que você recebe na casa. O trans você tem que aceitar, né? Dentro da casa. Sim. Hoje tem muitos. Você tem que aceitar o trans. Já começa o nosso... A gente não pode ter o preconceito com um trans, a gente não pode ter o preconceito com um bandista, então quem dirá a condição daquele ser humano que você tem que receber. Só que um homem é um homem, um trans é um trans, cada coisa no seu lugar. Sim. E eu vejo hoje a parte de Rio Grande do Sul para outras casas, a gente está vendo um leque, aí para terreiros aí é para cima, que a gente está vendo assim um festival de homem vestido melhor que as próprias até de corcelê, mulheres, eu vejo. sabe? Então, isso gera assim um desconforto, para mim gera, né? Para pessoas que são familiares que estão numa assistência, entendeu? Porque você, para pregar uma coisa dentro de um terreiro, o homem, o dono do terreiro, não precisa ser a mulher. Até porque imagino que está ali na corrente, né? Que a pombagira sabe que ela está no corpo de um homem. Sim. Um homem que se entende como um homem, ela sabe que ela está no corpo de um homem. Mas mais uma vez eu digo, não estou aqui para ajudar ninguém, né? Eu tenho na minha corrente trans, amo, né? Dentro da minha corrente. Mas ainda tem uma diferença, né? Mas também recebo outras pessoas que vêm aqui e giram, mas eu vejo assim, né? Fora, às vezes eu vejo muito da internet isso, né? E a coisa também daquela coisa que de repente está muito evoluído, né? Imagina ganhando iPhone, imagina com isso, com aquilo, então é uma coisa que eu acho que não tem necessidade de a pessoa expor aquilo. Acho tão bonito, né? A pessoa de repente evoluir, uma casa engrandecer, ter um axé, mas ela não precisa passar aquilo tudo, querer ser mais do que o santo. Sim. Para as pessoas, né? Porque eu acho que está fugindo o foco do espírito, né? Foge um pouco o foco do espírito. Isso né? da internet, eu lembro que quando eu comecei a desenvolver, assim, nos meus primeiros meses, era algo que confundia a minha cabeça. Confundia. Porque no começo a gente não tem, hoje em dia, o discernimento de que existem vertentes e vertentes de Umbanda, de Macumba em si, né? Então, meu Deus, na internet a gente vê tanta coisa que é difícil ter o discernimento de que nem tudo serve para almas em Angola, como nem tudo que a gente vive em almas em Angola serve para outros rituais. Sim. E acredito que isso deve confundir a cabeça de muita gente mesmo. Eu, no começo, achava que Exu Pombagira se resumia a Maria Padilha, Tranca Rua e Zé Pilintra. Sim. Meu Deus, eu nunca ia imaginar que... O leque de Exu que tem. Né? Que a linha de malandro, por exemplo, existia outros sem ser Zé Pilintra. Isso era algo que nem cogitava, nem passava pela minha cabeça, né? Como de Exu de cemitério, que são uma legião enorme. Sim, né? muitos. Que muitas vezes está se batendo aí, porque a pessoa acha, porque fulano está ali com Maria Padilha, não existe mais nenhuma... mais outra Maria Padilha, Sim. são quantas que tem, quantos, hoje a gente vê dentro do terreiro, Tatacaveira, quantos tranca-rua tem, quantos marabô existem, sabe? Sim. A pessoa tem que se preocupar consigo, não tem que ficar preocupada, porque fulano está lá, mas fulano é... Cada um faça o seu papel, entendesse? Cada um tem que se preocupar com o seu papel, com a sua energia. É o que está havendo hoje, né? E também deixar a coisa fluir para si própria. Não ir em busca de jogo de búzio, não ir em busca do Exu, né? Porque, de um outro Exu. Porque se eu tivesse ido em busca de entidade que veio falar comigo, eu não teria o seu 7 capas na minha vida. Eu teria um 7 caminhos. Sério? Sim. Porque 2 pessoas vieram para mim e disseram para mim que o meu Exu, na época eu era anjo de guarda, meu Exu é 7 caminhos. Na época nem era 7 caminhos, era 7 estradas. Eu, bem fanático, já fui numa loja de Umbanda e fui comprar imagem. Aí é 7 estradas. Cheguei até a mulher até Isso hoje em dia ainda é comum. Isso hoje em dia ainda é comum. Isso é comum, né? Ainda mas daí eu disse, o que tu estás fazendo? Vê aquele, sabe, o anjinho e o diabinho. E o diabinho chegou, o que tu estás fazendo aqui? O que você está fazendo? E com o tempo eu fui descobrir que o meu Exu
nem sabia que Exu tinha os 7 capas das almas, porque são caminhos, né? Sim. O que tem nas almas tem na encruzilhada. E tem os 7 capas da encruzilhada, né? E outros 7 capas. E daí, na época, meu Exu veio e falou para ele, né? Minha intuição, veio para a pombagira da casa e disse, eu sou fulano de tal. Sim. Né? E com pombagira o senhor desconfiava? Teve achismo? Também uma pombagira, também um Exu na época chegou para mim e disse, foi uma coisa engraçada, né? Que se o médium for se deixar levar, às vezes, por um Exu na cabeça de um outro pai de santo, mas ele é pai de santo, mas não pode passar por ele e dizer que não é, se ele está falando, é isso aí que ele disse. Eu bem bobo também, porque o teu Exu, tua pombagira é Juanita, irmã da Luanita. Olha, eu era gêmeos com meu irmão, a minha pombagira gêmeas com a dele. Aí quando peguei a pombagira, não, a minha pombagira é Deus, a dama do cruzeiro. Nada a ver uma coisa com a outra, nada, e nem cigana, não era, sabe? Então a gente vê que a coisa de você ter que deixar a coisa fluir para você, né? Para mim, quando eu fui trabalhar, comecei a atender com o Preto Velho também, para mim foi uma surpresa, quando disse, Pai João da Caridade, eu disse, Pai João da Caridade. Aí me desliguei e disse, não, vamos atender com ele, vamos atender. E daí eu fui trabalhar fora, um dia eu cheguei na minha casa, quando cheguei tinha um pacote no meu quarto. A pessoa que ele atendeu foi lá e deu para mim de presente. E é uma imagem que está até hoje dentro da Casa das Almas. Sim. Um pretinho velho, um pacotinho assim. Eu abri Pai João da Caridade. Confirmando aquilo, sabe, que existia na minha cabeça, né? Eu disse, meu Deus, o que é espiritualidade, né? Então é uma coisa assim muito bonita que você tem que deixar aquilo fazer a tua história, fazer o teu nome, né? Sim. Se eu nasci o Alex, eu vou morrer o Alex. A não ser no dia que se de repente eu endoidar a minha cabeça né, e fizer uma mudança de sexo e me transformar numa borboleta no outro lado. Né? Mas fora isso, o Alex vai morrer, o Alex. Sim. Então eu costumo dizer para os meus médicos, se você tem dentro do teu coração que o teu Exu é Exu Sete Encruzilhada, né? Exu da Lira, Exu Sete Porteira, e a intuição é forte, isso está dentro do teu coração. E ele fala toda a vida que isso é isso. Vá pela intuição dele, não deixa ninguém mudar. Porque o que acontece? Se você ir pela boca de outra pessoa, quando chegar no momento certo do teu Exu estar, ele vai dar aquele nome, o que você vai dizer? Realmente, olha, fui por ele e me perdi. Sim. Porque existe um momento que é tão sério, que é o momento da confirmação, né? É o momento mais lindo. Sim. Né? Então a gente nasce, o espiritual nasce da gente de uma forma e ele vai se manter dessa forma até o resto da nossa vida. Né? Para isso, o médium, muitas vezes, é o que eu falo, por que existiu o pai pequeno e a mãe pequena? Por conta da dúvida. Mesmo assim, quando chega a formatura, que é no babá, né? Que a gente vai fazer o pai e a mãe de santo, acontece isso de um médium, às vezes fazia a obrigação de chegar com um ano de feitura e lá ter que fazer de novo. Por quê? Porque estava nervoso, porque foi influenciado, porque foi num jogo de búzio, né? Sim, e não... Ou porque foi numa internet, sabe? Buscou a internet, né? Sim. Aí deixou de uma verdade que às vezes era tão bonita para si, entendeu? Sim. E eu sempre, às vezes, penso, né? Hoje em dia, sempre que alguém... eu sou anjo de guarda e eu acho que eu tenho uma pombagira X. É sempre uma pombagira muito conhecida. Sim. Não se existe mais pombagiras que hoje a gente só ouve falar, né? Porque não é da minha época, digamos assim. Sim. Mas são sempre... Mas não existe aquelas... hoje, né? Cadê aquelas pombagiras antigas que passaram, entendeu? Sim. Elas não pegaram outra cabeça, não tem mais cabeça para trabalhar com tanto médico que tem. Isso né? mesmo. E daí fica numa linha Maria Padilha, Maria Mulambo. Isso mesmo. Marabô, Tranca-Rua. Isso Se mesmo. não é agora a falange das navalhas, que não existia, Sim. era raro, porque agora é uma febre de malandro e de navalha que tu vê. E não existia, era muito raro. Sim.
Né? Quem gostasse de trabalhar com essa linha, entendeu? Sim. Hoje, até por causa de cantigas e de ponto, é o que mais tem. Era mais, eu vejo bastante se trabalhar a linha de malandro e de cigano também, na Umbanda Sete Linhas, né? Que eles trabalham Sim. só com cigano, só com malandro, só com Exu, só com pombagira. Marinheiro, né? Marinheiro, boiadeiro. Hoje a nossa gira de Exu abriu mais em conta disso, por conta que vem tudo junto, né? Sim. Não tem gira separada assim, dos malandros, dos Exu, Zé Pilintas, Navalha, né? Sim. A maioria está nessa gira mesmo de Exu. Nossa, Sim. Só que em banda mesmo, que eu acho que faz separado, né? Mas no nosso ele já engloba todos eles juntos, né? Sim. Tem algum acontecimento que marcou muito o senhor quando a gente fala de incorporação, algo que aconteceu e o senhor pensou, não, esse dia eu tive certeza que eu estava incorporado? Nós todos os dias, no momento que a gente desce, a gente está. Não tem, ninguém vive um personagem dentro de uma casa de santo, entendeu? Ninguém vive, nenhum dono do terreiro vem fazer um personagem. Por mais que ele tenha, às vezes, chegue num momento dentro do terreiro, e você chegue e você ache, dá a impressão que eu vejo todas as pessoas que estão aqui, eu escuto todas as pessoas que estão aqui, né? Mas a maioria, e nem só os donos de terreiro e os das correntes em si, a maioria elas têm esse transe igual. Sim. Estão virados até, tem médium muito novo que tem uma força às vezes maior até que do dono de uma casa. Sim. Entendeu? Basta a pessoa acreditar. Eu acredito nisso. Sim. Eu acredito nessa força, porque eu jamais iria viver um personagem dentro de uma casa de santo. Sim. Lidando com vida de pessoas, entendeu? Sim. Porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Hoje tem muita casa de santo, né, como eu falo para ti, quem dera que abrisse mais e mais e cada vez mais, que a gente pudesse ser uma força maior, respeitada fora, que a gente tivesse um poder maior que as outras religiões têm, entendeu? Não para se igualar, não, mas para poder manter a gente. Que a gente pudesse, sim, ser uma força, às vezes, de um São Paulo, de um Rio de Janeiro, de uma Bahia, de chegar e fazer uma procissão, como eles se arrastam em praia, e a gente parar dessa coisa de um estar lutando com casa do outro para mostrar que é melhor uma corrente da outra. Não existe isso. Né? A gente tinha que mostrar era que a gente podia enfrentar uma passeata todo mundo junto, né? E fazer o que fizeram esses dias que eu estava vendo no shopping Beira-Mar. Por que ninguém veste suas roupas todinhas e vai entrar no Beira-Mar e canta o hino da Umbanda? Beira-Mar Shopping. Leva todos os orixás no Beira-Mar Shopping. Por que não tem uma federação? Como é que vai? Um povo de Assembleia de Deus faz um coral lindo. E se a gente entrar com uma guia, com um torso na cabeça, é capaz de sair pelos braços de segurança? Sim, então, verdade. por que não tem? Entendeu? Por que não? É a passeatinha da carreatinha do São Jorginho que atravessa São José. Aí, né? Ou até como é feito na Bahia, que eles fazem a homenagem para Iemanjá gigantesca, é um dia inteiro, sim, vai todo mundo para a praia. Eu tenho duas pessoas aqui que me mostram foto deles lá, eles participam da carreata de São Jorge, no Rio de Janeiro, é a coisa mais linda, entendeu? Sim. Uma coisa linda de se ver. Por que a gente não tem, se essa aqui é uma ilha da magia? Sim. Né? Meu Deus, nós temos tanta coisa bonita que nós temos aqui em Florianópolis, né? Nós temos tanta casa bonita. A nossa religião é bonita. Né? Só que estão com uma coisinha assim meia, sabe? Ainda... O senhor acha que falta um pouco mais de união entre as casas de santo? Falta muito. Isso foi algo que com o tempo que eu fui começando a perceber, né? De que realmente existe isso entre uma casa de santo e outra. Essa casa aqui fez uma festa, essa casa aqui fez uma festa mais bonita, isso aqui é mais bonito, isso aqui isso tem mais. Isso eu acho que a gente tem que apresentar. Quanto mais a gente fizer isso, a gente não está diminuindo uma a outra. Isso a gente tem que apresentar, isso a gente tem que lutar para apresentar, né, cada um na sua condição. Mas se puder servir, que sirva mesmo. Sim.
Porque a gente tem que mostrar que a gente é uma religião digna e que a gente faz a coisa acontecer. Porque nós somos a única religião que dá comida para o povo. É verdade. Nós somos a única que serve. Os melhores jantares nós servimos para o povo, para servir para o povo. Sim. E que nossas festas de Yeshua a gente quer agradar. A gente quer dar uma comida bem para Sim. a gente quer servir o de melhor. Uma feijoada que às vezes a gente não coloca nem na melhor. mesa da gente dentro de casa. Sim. A gente faz. Então aquilo é o agrado para o nosso guardião, mas a gente está agradando tudo que eles servem, que eles dão o ano todo para nós, para a nossa casa, para manter aberta a vida da nossa casa, né? Até a grandiosidade que é uma festa de Cosme e Damião também. Sim. Quanto de criança que vem, festeja, brinca, eu vi agora ganha doce. Vários vídeos, né, de amigos meus, eu fiquei super feliz, assim, cada um com uma decoração diferente, cada um, sabe, pararam com aquela coisa balãozinho, sabe? Não, é fazendo festa com festa de aniversário. Muito bonito, né? Querer dar aquilo ali para as crianças da espiritualidade é bonito, né? É você lutar pela religião para melhorar a religião, né? Porque a gente tem mesmo que fechar a rua, né? Fechar a rua, botar brinquedo mesmo, as pessoas de comunidade olhar, pô, tá lá, olha, ela tá comendo solto, doçarado. Não. Vai fazer, né? Vai fazer uma coisa, sendo que não pode ficar nessa coisa pequena de procurar políticos só para pedir ajuda, porque é quando chega perto de Natal, ou para distribuir essa tal dessa cesta básica, né? De coisa que tu pode fazer diferente. Eu achava que tinha... Como eu estou torcendo hoje, sabe? Até eu falei nessa inauguração dessa filha de Santo Emílio, como eu queria que assim, dentro de Florianópolis, a gente tivesse uma federação mesmo, que tivesse com força, rezando que saia mais uma vez, que alguém dê vida para essa outra que estão lutando aí fora para fazer. Mas se viesse uma federação com força, para unir a gente para fazer algo. Ah, mas as casas não aparecem. Não aparecem porque é sempre a mesma balela de sempre. Morre na beira da praia, sempre aquela coisa de sempre. Não, faz uma coisa para acontecer mesmo. Como tem aí fora que a gente vê em Rio de Janeiro, vê em Salvador, vê Bahia, vê aí em Santos, né, São Paulo aí, faz uma coisa forte, gente, para, né, que chegue uma coisa mesmo que a gente possa mostrar aquilo que eu disse para ti, né? Sim. Olha, tem uma praia, teve filha de Santo Minha que foi fazer uma praia ali em São Miguel, terreiro pequeno. A polícia chegou e mandou tirar a caixa de som. Meu Deus. E fica só com a tabaco. Não, nem fica com a tabaco. Tira a caixa de som, tira o tambor, fica aí, serve, vocês fazem o que quiser, mas agora... Entendeu? Enquanto a gente vê em Santos ali, eu não sei que região que é, uma praia de fora, já começa às 6 horas da tarde, uma noite toda, aquele mar azul. Sim. Sabe? Do que às vezes a gente está ali em São Miguel, um terreiro numa ponta, o outro tem que ficar bem, ou aquele coitado que está ali no meio daquele pessoal ali, se sentindo às vezes discriminado, que podia também colar junto. Né? Vamos fazer tudo todo uma mundo grande próximo. Festa. Vamos fazer todo mundo próximo, todo mundo lutar por uma coisa só, que vai ser entregue na praia, vai ser entregue tudo junto. Sim. É o fim. Eu acho o fim. Então evolui tanta coisa de um lado e ainda estão com a cabecinha tão pequena do outro, entendeu? Sim. E olha, nós temos pessoas aí, ó, em casa de santo, lindas, sabe? Linda, pequenas, as casas de santo linda, pessoal com muita fé na corrente, está nascendo cada vez mais. Tem povo de santo, é o que mais tem, cada vez chega mais aí. Sim. Né? Essa coisa de entrou, iniciação, como começa, né? Essa coisa, e esse fanatismo a gente sempre ouve, sempre vai ter. Essa discórdia, às vezes, de sair filho de santo e ir lá para a casa do outro falar do pai de santo, sempre vai ter. A gente não pode destruir esse meio nosso, porque o objetivo nosso aqui é de arrumar a vida. Que nem eu falo para as pessoas dentro do meu terreiro, nós temos uma igreja, nós não temos um presídio. Então o médico tem liberdade de ir e voltar. Se a casa, às vezes, aceita, né? Mas tem livre-arbítrio de ir e voltar. Porque nós somos uma igreja, não somos um presídio. Ninguém é dono de ninguém. Sim. Ninguém rouba ninguém. Sim. Né? Isso acontece bastante, né?
Hã? Isso se ouve bastante também. Ai, Que meu fulano Deus. roubou o filho de santo de ciclano. Não existe Fulano... isso, entendeu? Não Sim, existe isso. Eu já vi tanta pessoa sair da minha casa e voltar. Eu pensei uma coisa diferente, né? Porque pai de santo e só muda a estrutura do terreiro, é tudo igual. sim. Entendeu? Os mesmos problemas que o médico tem aqui dentro, eu tenho dentro da minha casa. Casa de santo, no fim, é tudo igual, né? É tudo igual, é tudo igual. É lindo. Mas eu te digo para ti, se fosse para nascer 10 vezes um bandista, uma casa aberta, eu nasci os 10 vezes um bandista. Voltaria de novo para fazer. Sempre Porque eu acho a coisa mais linda que tem. Tá? Só que a gente, assim, né? Aí eu escuto também amigos meus dizer assim, o Moçangola virou um feijão com arroz. Não virou feijão com arroz. Cada vez que você desce, você passa por uma situação que você aprende qual a espiritualidade que é. Então, não existe um caderno. É a vida que te ensina. Entendeu? Tem coisas que são da ritualística, mas o dia a dia é o guia. É ele que vai dar jeito, entendeu? Eu até ia finalizar essa conversa perguntando o que hoje na tua vida é viver para a Umbanda? O que é viver? O que é viver para a Umbanda hoje para o senhor? É querer morrer dentro do Umbanda. Para mim, viver o espiritismo é querer morrer dentro dele, né? Eu queria, que te digo de coração, que alguém fizesse a minha casa depois da minha passagem sobreviver, ela não morresse. Eu só queria isso, né? Porque eu não tive, eu tenho uma história de vida com o meu companheiro, que nós fizemos isso aqui acontecer. Ela nasceu uma criança e nasceu um menino, vamos dizer, e ele se formou um homem, que é o Oxóssi. Sim. Né? Essa casa é regida por ele. E o nosso segundo amor da casa aqui é Iemanjá, né? Iemanjá do meu companheiro, né? Como se diz a história minha dele, que Iemanjá criou a casa para o Oxóssi. Né? Então, essa casa, eu só queria um sonho que eu tivesse dessa casa aqui, permanecesse como eu vejo na Santa Rosa de Lima, a foto da minha mãe na parede e a casa tocando. Eu queria que eu ouvisse, né, dentro da espiritualidade, sim, que fosse continuasse, né, um filho de santo meu, alguém que herdasse, né, porque eu não tive filho carnal. Sim. Eu tive filhos espirituais, tive Muitos. os carnais de santo que foram vários médicos que passaram aqui e estão passando por esse terreiro, mas que tivesse, que herdasse, né, a minha passagem, o Haroldo passasse, porque tem um vínculo financeiro e material que é essa casa e a casa que a gente mora. Sim. Tem que deixar para alguém. Vai deixar para quê? Para o governo? Não, né? Sim, jamais. Então, eu preferiria que não acontecesse o que às vezes acontece com outras pessoas que falecem, né? Montam uma casa em cima, tira os assentamentos, vende o imóvel, né? Eu só não queria isso. Eu queria morrer dentro, como eu tenho certeza que todo mundo tem, chega um momento, o dia de fazer a sua passagem, eu queria que dentro da minha passagem eu fosse lembrado o terreiro, né? Que ele sobrevivesse. Sim, o chão que tu construiu. Que o chão de Oxóssi permanecesse a casa do seu caçador. Né? Não outra pessoa tocasse, mudasse os assentamentos, que são obrigados a mudar, mas continuasse o nome da casa, né? Seria o meu maior presente só. Legal, interessante. Continuar o legado, então. Continuar o legado. Né? Eu até tinha um filho de santo meu, que ele, inclusive, ele é de Iemanjá e Oxóssi, mas aí eu abri a casa dele. Uhum. E para mim eu estava preparando ele para ele assumir mais tarde o meu lado, né? Mas vamos ver o que o santo espera dar para a gente, né? Pai, muito obrigada por ter recebido a gente. Adorei, né? conhecer vocês. Foi uma honra, adorei conhecer mais da tua história, conhecer mais da tua trajetória, principalmente. Acredito que muitas pessoas para a gente que inicia acabam, que são sim um espelho, alguém que a gente se inspira, alguém que a gente olha. Como eu falei assim que eu cheguei aqui, hoje não existe ninguém no nosso ritual que não conheça o Senhor.
Então, saber mais da sua história é muito interessante, muito mesmo. É um grande aprendizado também. Tudo é uma oportunidade de aprendizado. Então, muito obrigada mesmo por ter aberto as portas. E eu espero que vocês também tenham gostado, também tenha sido muito proveitosa essa conversa. E espero que vocês gostem. Comentem aí no vídeo quem vocês querem que eu converse, a história de quem vocês querem ouvir. E é isso. Um beijo.